Como foi a formação desse cânon e a partir de qual momento teve a primeira carta escrita realmente acerca de Jesus? Essa formação ela acontece ao longo dos séculos, né? Bom, os primeiros documentos foram escritos provavelmente na década de 50, né? Jesus morre no ano 30, 30 e pouco, provavelmente no ano 30. Então lá 20, 25 anos depois é que surge o primeiro documento, provavelmente a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Talvez o primeiro evangelho tenha sido o evangelho de Marcos. Sim. Né? É o que a maioria dos comentaristas concorda, né? Então, por aí você veja, as igrejas começaram a ser formadas, não tinham nenhum documento oficializado. Esse aqui é o Novo Testamento, esse aqui são os evangelhos. Não. Algumas igrejas tiveram acesso a uma versão do evangelho, outras tiveram acesso a outra versão do evangelho. Algumas igrejas tiveram acesso a algumas cartas, não todas, né? Então, provavelmente a primeira geração da igreja não leu o Novo Testamento todo. E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um Plenicast, podcast da Plenitude. Para a gente é sempre uma alegria estar aqui sentado nessa mesa. Hoje nós estamos com um convidado aqui muito especial, Magno Paganelli, pela terceira vez já. E se você já foi muito edificado pelos outros dois, tem que assistir esse podcast aqui também, que vai ser uma bênção, vai te ensinar muito. Bom, pedindo aquilo que a gente sempre pede, curte aí, compartilha, ativa o sininho das notificações e aproveita todo esse conteúdo que está disponível. Você vai ver que no nosso canal aí tem muito conteúdo já são muitos episódios de podcasts e se você quiser aprender mais sobre Jesus, tem muita coisa legal e sobre as escrituras, tem muita coisa legal aí para você se deleitar, tá bom? E não se esquece também aqui na Plenitude Distribuidora, você sempre encontra aí preços maravilhosos, produtos que você tem buscado para completar a sua biblioteca. É só acessar plenitudedistribuidora.com.br e fazer sua compra aí, tá bom? Vamos lá então, hoje nós estamos aqui com o Magno Paganelli novamente. Vou ler aqui toda a introdução dele, teólogo com formação acadêmica sólida e vasta experiência na área de teologia e história social, pós-doutor em história social pela USP, doutor em história social pela mesma instituição e é mestre em ciências da religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Em sua carreira, Magno já publicou quase 40 livros, acumulando 7 prêmios da Associação Brasileira de Editores Cristãos e vendendo cerca de 500 mil de exemplares. Magno, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui. Muito prazer estar com vocês de novo, Hugo e Diogo, pessoal que está nos assistindo aí. Sempre uma honra. Trocar ideia com vocês é um negócio leve, né? Sim. Flui bem. E um tema que eu particularmente gosto, que é o panorama do Novo Testamento como um todo, né? Sim. É uma área que eu curto muito mais do que o Antigo. O Antigo é gostoso, mas o Novo Testamento é que dá aquele toquezinho especial, né? Sem o Novo, o Antigo perde todo sentido. Sim, né? É verdade. Fica muito vazio, incompleto, né? Sim. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Muito bom ter você aqui, Magno. Terceira vez. Vou pedir no música. Final, hino. o Magno, terceira vez, pede hino aqui. Então, vai pedir um hino aqui Vai no falar final. até o número do hino da harpa. E, amigos, antes de começar, vou dar aquela oportunidade para você. Magno já liberou aqui, né, Magno? 9,5%. 9,5%, Tá mas nós decidimos dar 10% de desconto aqui para vocês. Então, você vai conhecer um pouco mais sobre o nosso bate-papo aqui em cima do panorama do Novo Testamento. Mas o QR Code está na tela aí. Para o momento que você quiser comprar com 10% de desconto, está liberado para você para os próximos 30 dias aí. Então, aproveita essa deixa nossa aqui, essa promoção aqui, para você poder adquirir mais conhecimento para a sua vida. Beleza, meus amigos? Esse livro é vendido como um box pela Editora Vida, com o panorama do Antigo também. Legal. Vocês vão dar desconto para ele também? Vamos junto. Vamos junto. Ó, novo e antigo. Não sou autor, tá? Tá. Tô falando só pro benefício do... Então, Legal. ótimo. Olha aí, um professor quer te ajudar a você aprender mais. Então, vamos lá. Antigo e Novo Testamento. Beleza? Então, tá aí. Os dois com 10% de desconto cada um. Você vai ficar muito craque aí em panorama. Beleza, meu irmão? Beleza. Magno, falando um pouquinho da obra já e do panorama do Novo Testamento, o que é um panorama do Novo Testamento? O que traz um panorama do Novo Testamento?
A gente tem pelo menos 3 tipos de livros sobre o Antigo, o Novo ou a Bíblia toda. Você tem o panorama, a teologia e o comentário, né? Vou começar de trás para frente. O comentário ele se atém ao que a gente chama de perícope, ou seja, um trecho completo, um parágrafo, por exemplo, da Bíblia. O comentarista vai lá e trabalha aquela perícope. Ele pode trabalhar também por capítulos, pode trabalhar por versículos. Tem o comentário Novo Testamento, Antigo Testamento, versículo por versículo do Champlin, é um clássico. Sim. Então ele optou por comentar versículo por versículo. Isso é um comentário. Temos também a teologia, que aí pode trabalhar os temas teológicos. Então pega, por exemplo, a sistemática, tem 10 temas. Deus, a Bíblia, Jesus Cristo, o Espírito Santo, doutrina da perdição, doutrina da salvação, escatologia. Então aí já não trabalha mais meramente o comentário versículo por versículo. Então vai desenvolver esses temas dentro da teologia. Um tema já é pré-estabelecido, no caso da sistemática, são 10 temas, mas tem também a teologia bíblica. Então a teologia bíblica pega o Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo, as cartas de Paulo, como foi que Paulo, o que Paulo trabalhou? Não induz o autor a dizer o que o comentarista quer. Lê a carta de Paulo e identifica quais temas ele trabalhou. Paulo falou sobre a justificação. Paulo trabalhou sobre a regeneração. Paulo trabalhou sobre a questão da reconciliação, que é um tema bacana em Paulo, que é pouco explorado, né? A doutrina da reconciliação. Então, identifica quais foram os assuntos tratados por aquele autor, pode ser Marcos, Lucas, João, e desenvolve a teologia a partir do que o autor produziu. E o panorama, o próprio nome é meio autoexplicativo, né? Ele te dá um visual mais amplo, como se você tomasse distância daquela obra, no caso o Novo Testamento, e te dá uma visão ampla sem se aprofundar em tudo, né? Então, introduz o leitor ao conhecimento daquela proposta. Pode ser do Antigo, do Novo, e tem panorama bíblico, que trabalha o Antigo e o Novo Testamento num volume só. Como é minha área de especialização, optei em trabalhar pelo panorama do Novo Testamento. E no caso do meu panorama especificamente, é o resultado de 18 anos dando aula. Quando eu publiquei o livro, quando a Geográfica publicou o livro, tinha 18 anos que eu dava aula de Novo Testamento. Agora já faz mais tempo. Mas eu reuni esboços, né, conteúdos das aulas que eu já tinha ministrado, reuni, retrabalhei esse material, né, para dar forma de livro, que eram esboços que eu usava em sala de aula, e acrescentei mais uma série de elementos, né, de recursos no livro para incrementar. Então tem artigos, 7 artigos, 8 artigos sobre temas dentro do Novo Testamento, tabelas, quadros, diagramas. Eu já estive 3 vezes em Israel, na Palestina. Israel e Palestina, né, são territórios separados. Então tem fotos para mostrar, trabalhar a geografia do lugar, que ajuda a entender muitas vezes, né? Subiu para Jerusalém. Então, o que era essa subida a Jerusalém? Desceu para Emaús, né? O Mar da Galileia. Então, o que é o Mar da Galileia? Não é um mar, é um lago enorme, né? Os nomes que ele teve ao longo dos anos, tem 3 ou 4 nomes, né? O Mar da Galileia, Mar Genezaré, Quinerete, né? E acrescentei também, em cada documento, eu chamo de documento, os evangelhos, as epístolas e os livros, Atos e Apocalipse. Então eu pego cada um desses documentos e trabalho uma questão delicada, uma questão espinhosa. Então, algum problema, alguma coisa que trava a leitura. Então eu escolhi um ponto problemático, uma passagem problemática de cada um desses documentos e escrevi um artigo explicando, apresentando as propostas de interpretação para que o autor, para que o leitor tenha um conhecimento mais aprofundado e específico daquele problema, né? Por exemplo, caso de citação, posso avançar aqui? Já pensei em uma aqui. Fala. Uma. Que Pedro diz que Jesus foi ao inferno pregar para os espíritos em prisões. Então, será que ele pregou para evangelizar ou pregou para anunciar, né? Então, ali no original grego, você tem palavras diferentes para essas duas atividades, né? Querussou e evangelizeu, né? Evangelizou. Ele evangelizou para anunciar a salvação e resgatar essas almas de lá, ou ele fez uma proclamação, olha, vocês estão aí porque rejeitaram a mim que estou aqui, né? Ele fez uma declaração, né? Então ali Pedro utiliza a palavra querussou, ele fez uma proclamação. Ele não foi ao inferno para evangelizar e salvar pessoas ali, né?
O mesmo acontece com a questão da palavra rema, né? Que muita gente utiliza pregações, né? Pregam sobre a palavra rema, que a palavra... A partir de uma obra, né? De um pastor aí, chinês? Ele é coreano. Né? Que escreveu um livro dizendo que a palavra rema é a palavra que intervém no mundo natural. Então, se você utilizar uma palavra rema, declarar uma palavra rema, você vai criar uma situação nova na sua vida, né? Então, a palavra rema, essa palavra rema é a palavra em grego, né? Mas quando você vai estudar o Novo Testamento, você observa que, primeiro, não houve nada de extraordinário acontecendo quando a palavra rema aparece no Novo Testamento grego, né? E outra, se a palavra rema fosse tão poderosa assim, João teria começado o seu evangelho dizendo, no princípio era o rema estava com Deus e o rema era Deus. Mas foi isso que João escreveu no evangelho? Não, João escreveu assim, no princípio era o Logos, o verbo, e o verbo estava com Deus, está Logos no original grego, verbo é a tradução de Logos, né? E o Logos era Deus. Então, a palavra rema não tem todo esse poder. Então, as pessoas não precisam acreditar que se receberem uma palavra rema especial, a vida delas vai mudar, porque não é assim que funciona. Se fosse assim, João teria sabido disso. Porque João andou com Jesus 3 anos, tomou café com Jesus, participou da Santa Ceia, se deitou no peito de Jesus, era conhecido como apóstolo amado, né, o discípulo amado. Então, é aquilo que a gente falou no último podcast, né? Coisas que as pessoas repetem, mas não vão pesquisar. Não entendem muito bem. E aí uma folha não cai de uma árvore sem que Deus não saiba, né? Ou o apóstolo Paulo caiu do cavalo também. Exato. Na estrada para Damasco. Eu falo poderia estar de cavalo, mas a Bíblia não fala. Eu né? falo para os meus alunos, se você quiser pregar isso, prega, mas nunca diga que foi meu aluno. Fica à vontade, né? É bom perguntar para a pessoa qual que era a cor do cavalo de Paulo. Preto. Qual era a cor branca do cavalo de Paulo? Então realmente tem essas coisas que as pessoas não interpretam muito bem, né? Magno, entendendo um pouquinho mais sobre, para a gente dar um pano de fundo aqui para o Novo Testamento, como era a sociedade em Israel, em que contexto eles estavam inseridos ali no tempo de Cristo? Ixi, rapaz, aí vocês só vão voltar no próximo podcast agora. Manda bala. Só vou falar até o fim. Pode falar, manda bala. É complexo, né? A sociedade judaica era plural, né? Primeiro, a gente não pode nunca desconsiderar todos os contextos quando a gente vai estudar os evangelhos, a Bíblia como um todo. E o que são esses todos os contextos que você está dizendo, Magno? A gente tem primeiro um contexto religioso que não era uniforme, né? Então, por exemplo, quando começa o Novo Testamento, você termina o Antigo, você tem reis, sacerdotes e profetas. Eram as 3 instituições oficiais do Antigo Testamento. Aí quando você abre e começa a ler o Novo Testamento, aí aparece saduceu, fariseu, herodiano, mestres da lei. O que são essas turmas? São partidos, boa parte deles, a maioria deles, partidos religiosos, né? Denominações, vamos trazer para a linguagem de hoje, né? Sim. Então, saduceus eram a elite, eram sacerdotes, eles eram saduceus. Eles tinham um tipo de crença, eles acreditavam somente nos livros de Moisés e não acreditavam em milagres, não acreditavam em anjos. Então, vamos traduzir isso. A elite, a liderança espiritual de Israel no tempo de Jesus não acreditava em coisas sobrenaturais. Pensa se o seu pastor não acreditasse em coisas sobrenaturais. Eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas nem vou fazer, senão o pessoal vai ficar bravo. Depois você faz. Depois eu faço. Aí eu posto lá no meu Instagram. Então, pensa se o seu pastor não acreditasse em coisas sobrenaturais. Era na mão desse sujeito que você estaria. Agora, os saduceus eram uma minoria, mas era a liderança. Agora, rival dos saduceus tinham os fariseus. Os fariseus acreditavam em todo o Antigo Testamento, acreditavam em milagres, acreditavam em anjos e eram a massa que caía na graça do povo. O povo até gostava dos fariseus, mas os fariseus manipulavam a população. Aí tem os sicários. Os sicários eram um grupo nacionalista. Agora eu que ia fazer uma brincadeira e eu vou poupar o podcast de vocês para não ser tirado pelo Supremo Tribunal.
Eles eram um grupo de guerrilha, né? Fazia guerra. Eles queriam tirar os romanos do domínio, do controle político e econômico do país, mas usando armas, fazendo guerra de guerrilhas. Aí eu já dei uma outra informação. Quem é que mandava no país? Eram os romanos. Então você já tem uma outra situação, uma imposição estrangeira de um povo considerado pelos judeus um povo impuro, porque eram os romanos, eram idólatras, tinham seus deuses, suas divindades, suas mitologias. Imagina o judeu odiava essa situação, porque eles têm a promessa, eles têm o território, têm o templo, têm os patriarcas, os profetas, Moisés, e agora um povo estrangeiro, pecador, infiel, idólatra, está dominando eles. Então, essa era uma situação muito delicada e que provocava muita raiva no judeu, né? Então, eles queriam o quê? Tirar esse controle romano do país e eles dominarem. E os sicários, que provavelmente Judas era um... Zelotes É isso que eu ia perguntar. Os zelotes eram sicários. Os zelotes eram sicários. Ah, tá. Ou pelo menos trabalhavam na mesma linha, Sim, tá. né? Porque eles, Iscariote seria uma corruptela de sicário. É como vossa mercê. No século XVIII se falava vossa mercê, que virou vós mercê, que virou você, que virou VC, quando a gente tecla, e hoje nem VC mais, você bota só o V, significa o quê? Vossa mercê. Então, Iscariote seria uma transformação da palavra sicário. Então, Judas provavelmente vinha desse grupo. Por isso ele entendeu que Jesus faria o quê? Organizaria um exército, faria uma luta contra os romanos, botaria os romanos para fora do país. Quando Judas percebe que isso não vai acontecer, Jesus fala, o meu reino é de outro mundo. Em vez de ele pegar um cavalo e entrar em Jerusalém, ele monta num jumento e diz que o que vale é a paz, é a humildade. Judas entende o quê? Perdi meu tempo, né? Ele vai lá, vamos recuperar pelo menos o dinheiro, né? Vende Jesus. Uma graninha. Vende lá por 30 moedas de prata e depois, quando ele vê que aquele era o filho de Deus, ele se arrepende amargamente e se suicida. Então, veja aí, os discípulos de Jesus, eles vêm cada um de um lado. Mateus era cobrador de imposto, era considerado pela população um inimigo do povo, né? Era considerado um político de Brasília. Tá vendendo a gente para o estrangeiro. Ele cobrava imposto do judeu e mandava esse dinheiro para Roma. E no Império Romano, aí a gente tem uma situação muito mais complexa. Por quê? Tem as religiões que têm origem babilônica, que estão dentro do Império. Tem a filosofia grega, que é a base cultural do Império Romano, é filosofia grega, né? Então você tem os estoicos, os epicureus, são os helenistas, que aparecem lá no livro de Atos, por exemplo. E que às vezes Paulo menciona alguma coisa assim. Sim. Quando Paulo fala, por exemplo, se não existe ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Essa era a filosofia dos epicureus, né? Vamos tocar a vida aqui de boa, cara. Não tem amanhã, não. Bom, sem preocupação. Lobão, né? Vamos viver 10 anos a 1000, 10 anos a 1000, né? É melhor viver 10 anos a 1000 do que 1000 anos a 10. Era a filosofia desses caras. E a cultura helenista era muito forte ainda, né? Tanto é que o grego dominava o mundo, né? Exato, porque antes da dominação romana, quem dominou a região foi o Império Grego com Alexandre o Grande. Então ele espalhou não só a língua, mas a cultura também, que era outro problema para o judeu, né? Por quê? Ele não queria uma cultura estrangeira dentro do seu território. Ele queria preservar a cultura hebraica, tradicional, milenar, que começa com Abraão, com Moisés, depois com Esdras. É Esdras quem organiza a religião, né? Sim. Os judeus mesmos admitem que a religião, o judaísmo começa com Esdras, na volta do cativeiro. Não é com Moisés, né? Então, veja, aí tem uma coxa de retalhos, né? E aí tem outras questões econômicas mesmo. A população pagava uma alta carga tributária. Você tinha 10% do dízimo do Senhor, tinha 10% do dízimo do templo, tinha a cobrança do imposto para Roma. Aí tem alguns autores, Richard Foster falou isso, Brian Bolt também chegou a calcular, Richard Horsley também trabalha essa questão em Bandidos, Profetas e Messias, dicas bibliográficas aqui, né? Olha aí. Dizem que era possível que a carga tributária chegasse a 47%. Então havia uma pobreza na população. Tá muito parecido com o que o brasileiro paga hoje, um CLT. 5 meses do salário é para pagar imposto. Então a população estava empobrecida. Aí você, quando começa a estudar essas questões, por exemplo, essa questão econômica que eu levantei, você consegue entender, por exemplo, uma parábola de Jesus que ele fala lá que o dono da fazenda saiu para
para contratar trabalhadores para sua vinha. Contratou um sujeito na praça, né? Na praça estavam os trabalhadores. Então, ele contratou um às 9, outro ao meio-dia e outro às 3 horas da tarde. Depois, quando ele foi fazer o pagamento, ele pagou para o cara que tinha trabalhado 1, 2, 3 horas o mesmo que ele pagou para o outro que trabalhou o dia inteiro. Então, você vê, a pessoa se sujeitava a trabalhar o dia inteiro por um salário pequeno. Por quê? Porque não tinha emprego. Herodes tinha terminado a reforma do templo e, com o fim da reforma, ele desempregou pelo menos 17 mil pessoas. Muita gente. Isso está no livro do Joaquim Jeremias, Jerusalém nos Tempos de Jesus. Bárbaro esse livro. Aliás, para fazer uma dica de leitura aqui, posso fazer uma sugestão? Agora. O Treinamento dos 12. Esse livro é espetacular também para entender exegese do Novo Testamento. Né? Foi escrito no final do século XIX, quando não tinha contaminação por neurolinguística, teologia da prosperidade, métodos de interpretação corporativos, que a gente vê muito hoje. As águas eram puras. As águas eram límpidas. E ele ainda limpou mais ainda, viu? Porque ele escreveu dentro do contexto do liberalismo teológico na Europa, e aí ele está fazendo um contraponto à interpretação liberal. Então ele faz uma exegese, uma interpretação assim a rigor. Ele tira leite de pedra nessa obra. Que legal. Para mostrar a validade e a supremacia das escrituras frente à interpretação liberal. Então, quem puder, leia esse livro. Se você é pastor, é leitura obrigatória. Você não suba no púlpito para pregar nenhuma passagem do Novo Testamento, especialmente os evangelhos, sem ler essa obra. Que legal. É espetacular. Minha próxima leitura. Boa pedida. Então, ao despejar 17 mil trabalhadores desempregados na população de Israel, de Jerusalém, Herodes causa um problema. E o Joaquim Jeremias fala assim, de acordo com os documentos da época, a cidade de Jerusalém tinha, em média, 30 mil pessoas de habitante. Imagina com 17 mil desempregados. Mais que 50%. Mais de 50% da população. Mais de 50%. Aí você vai entender mais coisas ainda. Parábola do bom samaritano. Por que o sujeito é assaltado na estrada se ele é judeu? Richard Horsley, no livro Bandidos, Profetas e Messias, ele fala. Os desempregados entraram num nível de pobreza tão grande que começaram a se organizar em bandos. Então eles ficavam amotinados no deserto, próximos das aldeias. Quando alguém saísse sozinho para viajar sozinho, era assaltado. Eles simplesmente invadiam a carroça do cara, ou se ele tivesse a pé, assaltava e voltava. Faziam arrastões nas pequenas aldeias, eles entravam nas aldeias, roubavam e iam para o deserto. Então, esse era o quadro econômico de Israel nos tempos de Jesus. Pobreza. E aí Jesus tem um dos seus nomes, eu vim para libertar os cativos, né? E fala da pobreza. Anunciar o ano aceitável do Senhor, dar vista aos cegos. E ele menciona os pobres. A pobreza era muito grande na época. Então, esse é o contexto econômico. Contexto político, a dominação de Roma. Perto de Jerusalém ficavam acampados duas companhias militares. Por quê? Judá era uma província revoltosa. Sempre tinha um grupo se organizando para poder fazer revolução contra Roma, para tirar os soldados de Roma dali. Então, havia regiões dentro do território romano, do Império Romano, que eram tranquilas. Então, elas eram governadas pelos senadores que ficavam na capital. Agora, no caso de Judá, não. Ela era tão complexa que tinha que ter um representante lá. Herodes era um desses representantes. Que era uma tetrarquia judaica romana que representava tudo isso, né? Sim. Os Então tetrarcas, não dava para ser governado à distância pelo Wi-Fi. Sim. Tinha que estar lá. Então Roma mandava um representante e colocava a companhia militar ali, porque vira e mexe alguém pegava em armas para atacar o Império Romano. Né? Daí vem a história de Jesus. Né? Ele é Senhor. Se ele é Senhor, ele vai fazer rivalidade contra o Senhor principal, que é César. Né? O romano dizia César Quírios. E o judeu e o cristão falava o quê? Não, Christus Quírios. Opa, peraí. Você está arrumando uma concorrência. Então, olha o problema social criado aí. Então, já falamos de questão religiosa, falamos de questão econômica, questão política, questão social. Então, aquele mundo era um mundo muito, muito turbulento, de variedades de pensamentos, de comportamentos, de colorações sociais,
que se a gente não entender isso, a gente perde metade ou mais da metade do brilho do Novo Testamento. Passa batido, você lê e não entende. Sim. Né? Então é preciso estudar. E tem a questão religiosa também, que tinha o templo ainda, então os judeus tinham o seu sistema de adoração, mas tinham que lidar também com o paganismo dos romanos, né? O paganismo romano não era assim era pagão para os judeus, né? Porque o romano ele tinha as suas religiões, as suas mitologias. Porque eles trazem muitos deuses da mitologia grega para dentro da mitologia romana. Exato, a estrutura da mitologia é a mesma, só que vão trocar os nomes. Isso. Né? Inclusive a gente tem no Brasil algumas bíblias, né, que trazem um tipo de tradução quando Paulo e Barnabé, né, foram adorados, né? Houve uma tentativa de adoração deles, né? Aí vão chamar Paulo de... Tem umas traduções que usam a mitologia romana e outras usam a mitologia grega, né? Que chamavam Barnabé de Apolo e Paulo de Hermes, né? Porque era Hermes, Hermes era o quê? Era quem traduzia a vontade de Apolo. E como era Paulo que falava, né? Então ele é o Hermes, ele é que está traduzindo a vontade do outro, que o outro deve ser o Apolo, né? E aí daí que a gente tem a nossa palavra hermenêutica, né? Que é hermenêutica, o que é? É a interpretação do texto bíblico, né? E daí o deus Hermes era o deus da interpretação, né? E isso a gente vê em Atos. Na questão da língua nesse tempo de Cristo, então nós tínhamos uma língua falada e uma língua escrita. Como isso funcionava? Porque falavam aramaico, né, a língua ou hebraico, e escreviam em grego. A gente tinha até 4, né? Tinha o latim, que era a língua da política romana, mas aí estava mais restrita à capital. O grego era o inglês da época, era a língua internacional, a língua franca. Falado no mundo inteiro. Falado no mundo do Império Romano, né? Que a gente fala o mundo inteiro, dá a impressão de que era no mundo mesmo, né? Era o mundo romano. Mundo do Império Grego Romano, né? Então, o grego era a língua internacional, a língua das transações comerciais, por exemplo. Então, provavelmente, Mateus conhecia muito bem um grego. Por quê? Um grego não, a língua grega, né? Sim. Porque era o sujeito que estava em Cafarnaum, muito provavelmente em Cafarnaum, onde ele tinha um posto de coleta de impostos. Ali era um lugar de trânsito de quem vinha do Oriente para o Ocidente, vinha do mundo indiano, mundo chinês, e vinha comercializar em Roma. Então passava por ali. A proximidade com o Mar da Galileia, né, era outra questão. Então o sujeito pescava ali, quando vendia o peixe, tinha que pagar imposto, e esse imposto era cobrado pelo sujeito que estava ali com o seu postinho de coleta de imposto. Então, o grego era essa língua internacional e língua comercial. A população falava aramaico. E o hebraico era a língua que, nos tempos de Jesus, não era a população toda que falava. Era a linguagem restrita aos sacerdotes, era linguagem religiosa. Né? Então, o hebraico era a língua falada pelo sacerdote, restrita aos círculos religiosos, ao ambiente do templo. Né? Não era todo mundo falava hebraico, não, isso não é verdade. No Antigo Testamento, ok, mas já no Novo Testamento havia se desenvolvido o aramaico. Né? E aí os apóstolos, então, os apóstolos, os evangelistas, os escritores decidem escrever em grego porque todo mundo poderia ler, então. E aí tem uma informação, um detalhe interessante, que é a contribuição do grego para a expansão da igreja, né? Porque no Antigo Testamento, você tem lá, o Antigo Testamento todo é produzido em hebraico. Tem umas partes de Daniel aramaico, que estão em aramaico, mas é bem pouca coisa, né? Então, havia em Alexandria, no Egito, uma biblioteca, a Biblioteca de Alexandria. E houve um patrocínio da tradução do Antigo Testamento para o grego, que era a língua internacional, a fim de que tivesse uma cópia do documento, né, do livro principal de cada um dos povos dentro da Biblioteca de Alexandria. Daí foi quando se produziu o Antigo Testamento em grego. Né? Então, 200 anos aproximadamente antes de Cristo, foi feita essa tradução. Isso é interessante porque quando os apóstolos saem para pregar... Que era a Septuaginta. É a Septuaginta, é o Septuaginta, né? O grego não tem som de G, né? É som de G, né? Meu G campineiro aqui. Não, mas todo mundo, eu que sou chato mesmo. Não, mas é bom saber o certo, né? O professor chato fica corrigindo aluno em público, né? Então, a Septuaginta era já uma tradução existente. E muita gente em Israel conhecia essa tradução porque ela foi feita por rabinos. Rabinos são judeus, judeus que moravam em Alexandria, no Egito, mas que tinham alguma comunicação com os judeus de Israel. Então, quando os apóstolos saem mundo afora ou Império Romano adentro, né? Sai para pregar o evangelho, eles já tinham uma tradução
na língua internacional, vamos dizer assim. Então isso facilitou bastante a pregação do evangelho. Então foi uma das contribuições que a cultura grega deixou para o cristianismo, que era a tradução, a base, né, de onde eles extrairiam a sua pregação, porque não tinha Novo Testamento ainda. Sim. Né? O Novo Testamento ainda estava sendo produzido no período dos apóstolos. Então eles tinham que ler o Antigo Testamento em grego, provavelmente, e interpretar esse texto à luz de um evento. Qual era o evento? Nascimento, vida, obra e morte e ressurreição de Jesus. Eles estavam vendo o Antigo Testamento sendo revelado ali com Jesus Cristo, né? O que era um elemento complicador, né? Porque você lê um texto... Muitos judeus não fizeram essa interpretação, né? Você tinha o texto e, de repente, as coisas estão acontecendo diante de você. E será que isso é o que está prometido mesmo? Eu vou trocar minha segurança por isso? Será que eu estou vivendo isso mesmo, né? Não é? Porque se você abrir mão do que você crê e se jogar numa fé nova, você pode estar perdendo a salvação. Então era arriscado você mudar esse paradigma, né? Imaginando isso, a gente imagina nos dias de hoje. Imagina que o Messias não tivesse vindo ainda pela primeira vez. E ele tivesse chegado aqui agora, chega numa igreja e fala, eu sou Jesus Cristo. O que você faz? Como você vai fazer? Levantar e vai embora, vai tacar pedra, vai chamar de herege. Vai ficar no muro. Vai postar no Instagram. O que você vai fazer com essa pessoa? Complicado, não era uma situação fácil. Né? Não era uma situação fácil. Aí você vê a grandiosidade de pessoas como Estevão, que faz uma leitura impecável do que estava acontecendo e ainda dá um relatório. Vocês mataram o Salvador. Cara, isso é de uma convicção muito grande. Não, ele vem trazendo desde Gênesis e descrevendo a Bíblia. E pior do que isso, Paulo estava mergulhado de ponta cabeça naquele pensamento, né? De repente ele é totalmente desconstruído e é o sujeito encarregado de produzir uma teologia quase. Eu acho que Paulo não era propriamente um teólogo, eu acho que nós é que fazemos teologia com o texto da Bíblia. O que Paulo procurava fazer era dar resposta aos problemas que as igrejas estavam criando. Sim. Boa parte das cartas de Paulo é para resolver problemas. Sempre a maioria doutrinária. Exato. Né? E Paulo ele faz esse transporte. Ó, era assim, está acontecendo isso e vai ficar assado. Então, ele constrói um mapa da mina. Mas isso é muito difícil fazer no nível que Paulo fez, Sim. por exemplo, na carta aos Romanos. Exato. Né? Que ali está o resumo da nossa fé. Né? E com uma riqueza, né? Por exemplo, Pedro poderia fazer aquilo? De maneira nenhuma. Pedro, sujeito espetacular. Ainda quero escrever um livro sobre a teologia de Pedro, porque acho que nas cartas de Pedro ele trabalha as questões que Paulo trabalhou nas suas cartas com muita profundidade, só que Pedro é mais resumido, ele é mais enxuto, né? Ele tem menos repertório. Sim. Mas se eu já fiz isso, ler as cartas de Paulo, você consegue identificar a teologia você lê a carta de Pedro e consegue identificar os temas que Paulo trabalhou ali, só que de maneira mais rasa. Né? Mas Paulo ainda dialoga com a própria filosofia grega. Né? Ele tem elementos de retórica da filosofia grega. Quando ele faz as perguntas, ele faz... Que diremos dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse tipo de pergunta retórica que ele faz para poder dar a própria resposta, para dar velocidade no seu texto, isso é próprio da filosofia grega. O pensamento hebraico não fazia esse tipo de coisa. O hebraico pensava de outro modo, pensava no modo do paralelismo. Diz uma coisa, depois repete aquela verdade com outras palavras. Os céus manifestam a glória do Criador. Aí vai repetir a mesma verdade com outras palavras. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, o modo de pensar judaico era muito diferente do grego. Né? E Paulo transita nos dois mundos e faz isso muito bem. Então, você vê poesia paralela nas cartas de Paulo, mas também vê filosofia nas cartas dele. Sim. E na pregação. Em Atos, por exemplo, ele cita Arato, cita Epimênides, que eram poetas ou profetas do mundo grego, do mundo helênico. E ele pega esses poemas e introduz na sua pregação. Isso vira canônico. E é um problema para quem acredita que tudo que está na Bíblia foi ali, né? Deus trabalhou direitinho. Ué, e o que esse negócio está fazendo aqui se não era bíblico? Ora, a verdade não está só na cabeça de Paulo. Sim. Deus deixou verdades no mundo todo. Sim. Né? Aí tem lá o caso de Epimênides com o altar desconhecido, que é uma história clássica. Né?
600 Ao anos. Deus desconhecido. Desconhecido. Ao Deus desconhecido. Então, as marcas de Deus. Vou fazer propaganda do livro aqui, né? Do concorrente. Né? O Fator Melquisedeque, do Fator Don Richardson. Melquisedeque. É fantástico o livro. Leitura obrigatória. Se quiser entender como é que Deus deixou essas marcas em culturas as mais diferentes. Aqui eu estou fazendo o papel do professor, tá, pessoal? Leia esse livro, Fator Melquisedeque, né, para abrir um pouquinho a cabeça e ver como Deus trabalha em culturas diferentes que não só aquelas que nós estamos acostumados e estamos aprovando. Né? A gente tem o costume de colocar Deus numa caixa dentro da nossa cultura, dentro da nossa vivência. Sim. Quando a gente coloca o pescoço para fora e dá uma olhadinha aí no mundo, a gente vê como Deus age de maneira muito diferente daquela que a gente imagina por vezes. Deus quer. Aí você vai entender, né, melhor, porque Deus amou o mundo, né? Deus não amou os eleitos só. Deus não amou o pentecostal só, o tradicional, o judeu só. Deus amou a mim, caipira, de Araçatuba. Você de Araçatuba, Amou o baiano, amou o mineiro, amou o mundo. Né? As pessoas que leem a Bíblia, por exemplo, elas têm a ideia de que a história estava acontecendo e as pessoas, os apóstolos ou os evangelistas estavam ali escrevendo os textos, olhando o que Jesus estava fazendo, né? Até o The Chosen dá uma ideia disso sobre Mateus. Parece que Mateus está escrevendo ali tudo o que Jesus está fazendo. Com tablet, portando. Como foi a formação desse cânon e a partir de qual momento teve a primeira carta escrita realmente acerca de Jesus? Essa formação ela acontece ao longo dos séculos, né? Os primeiros documentos foram escritos provavelmente na década de 50, né? Jesus morre no ano 30, 30 e pouco, provavelmente no ano 30. Então, lá 20, 25 anos depois é que surge o primeiro documento, provavelmente a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Talvez o primeiro evangelho tenha sido o evangelho de Marcos, né? É o que a maioria dos comentaristas concorda, né? Então, por aí você veja, as igrejas começaram a ser formadas, não tinha nenhum documento oficializado. Esse aqui é o Novo Testamento, esse aqui são os evangelhos. Não. Algumas igrejas tiveram acesso a uma versão do evangelho, outras tiveram acesso a outra versão do evangelho. Algumas igrejas tiveram acesso a algumas cartas, não todas. Né? Então, provavelmente a primeira geração da igreja não leu o Novo Testamento todo. Né? A igreja está longe da outra. Algumas cartas circulavam, mas, por exemplo, carta de Judas deve ter ficado restrita a um grupo muito pequeno. As cartas de João, do mesmo modo, não deve ter circulado em todas as igrejas. Aí, no final do começo do segundo século, é que começam a surgir as cópias. Aí sim a gente pode pensar na possibilidade de uma circularidade. Então, essas cópias alcançando mais grupos cristãos. Mas você ainda está muito longe de ter uma compilação de todos esses documentos. Então, ninguém consegue pegar um livro e falar, está tudo aqui, de Mateus a Apocalipse. Sim. Isso vai acontecer lá na frente, no ano 325, no concílio. Né? E ainda por causa de um problema que surgiu. Um outro cânon, uma outra coleção de livros que um sujeito que passou a ser considerado herege, né, formou, que era o Marcião. Marcião fez uma reunião de documentos, mas ele pegou aquilo que estava de acordo com a sua teologia e descartou aquilo que estava em desacordo. Né? Então, ele decepou parte do Novo Testamento que a gente tem hoje. Então, para poder responder a isso, então a igreja se organizou e estabeleceram ali 3 critérios para que um documento entrasse no Novo Testamento. Ter sido escrito por um apóstolo ou um discípulo de um apóstolo, alguém que tivesse andado com um apóstolo. No caso, Lucas andou com Paulo, Marcos andou com Pedro. Não pode contradizer os outros documentos do Novo Testamento e tem que promover a edificação espiritual. Ele tem que ter um conteúdo espiritual edificante. Então, aí você pega o primeiro livro dos Macabeus, por exemplo, é um livro apócrifo. É um baita documento para você entender o período interbíblico, mas aquilo não promove uma edificação espiritual. Você pega o segundo livro de Macabeus, por exemplo, é pior, porque aí tem elementos folclóricos, né, que não tem nada a ver com história. Né?
era o folclore da época. Eram lendas judaicas inseridas dentro de um livro. Então isso não vai produzir uma edificação espiritual, embora tenha um conteúdo espiritual relevante para entender o período. Embora seja um livro verdadeiro, algo que realmente aconteceu, né? Sim. Uma história que realmente aconteceu. Exato. Só que não está de acordo com os outros. Por exemplo, a doutrina do purgatório é construída a partir disso. Mas qual outro documento da Bíblia falou sobre o purgatório? Nenhum. Então ele está em desacordo com a doutrina majoritariamente aceita. Né? E outro critério era a aceitação majoritária da própria igreja. Então, esse documento é aceito pela maioria das igrejas existentes? Sim. Então, esse era um critério positivo em favor de um documento para ele poder ser inserido no cânon. Então, cumpridas essas 3 exigências, aquele documento poderia entrar. Aí teve lá alguns documentos que tiveram algumas discussões, Hebreus, Apocalipse, mas com o tempo isso foi resolvido e foi fechado aquilo que a gente conhece como cânon do Novo Testamento. O que é o cânon? A palavra cânon significa regra, norma. Né? Então aquilo está de acordo com a medida, né? com aquilo que é padrão. Foi padronizado, pronto. Então, aí a gente tem os outros livros, que são nós evangélicos chamamos de apócrifos, os católicos chamam de deuterocanônicos, né? Mas são assim livros que têm um conteúdo histórico relevante para se entender a mentalidade da época. Mas muitas vezes eles estão em desacordo com os livros que estão dentro do cânon. Pensando num livro aqui numa carta do Novo Testamento, estava pensando em uma aqui que Eu ia falar essa. ela fala praticamente nada de Olha os Deus. caras com pegadinha. Filemon, por exemplo. Pensei- Filemon era uma carta que, se você... Claro, vai trabalhar o perdão ali, mas ela não fala diretamente de algo muito espiritual ou de Deus, né? Diretamente não. Acho que ela cai no mesmo tipo de documento como o livro de Esther, né? Tiago. Hã? Tiago também ou não? Tiago tem um conteúdo, assim, eu diria que quase que existencial, né? Mas é o livro que... É uma benção, uma carta que uma entrou, benção. sim. A primeira vez que eu li Tiago, era um novo convertido. Cara, eu sou um monstro, cara. Ele Sim. fala muito da língua, né? Sim, sim. Eu falava 10 palavras, 11 era um palavrão, né? Tô lascado. Não vou entrar no céu, vai ficar difícil. Eu fiquei horrorizado quando eu li Tiago. Que cabra cruel. E ele vem confrontar também a fé com obras, né? Que é um negócio que às vezes é um pouco distorcido e as pessoas não entendem muito bem essa questão. Poxa, então eu só falo que creio, mas não manifesto a minha vida com obras. Que fé é essa? Me mostre a sua fé pelas obras. Nem Lutero entendeu bem essa questão, né? E refutou, Tiago nos chamou de epístola de palha. Né? E aí é interessante notar, porque você vê a questão da leitura que o autor faz. Né? Então, qual que é a questão ali? Paulo pega um sujeito que não é crente. A igreja está aqui. Você quer ser crente? Então você tem que ter fé. Então, Paulo pega o sujeito que não tem fé e ele põe dentro da igreja, porque pela graça sois salvo por meio da fé. Ponto. Paulo para aqui. O que você precisa para ser salvo? Ter fé. Está aqui. Tiago chega e fala assim, e aí, mano? Você teve fé? Sim, tô na igreja, tô salvo, beleza. Paulo garantiu minha salvação. Bom, peraí. Paulo fez o serviço incompleto. Se a sua fé não te levar para o mundo de volta, para você pregar, para você ter um bom comportamento, ter boas obras, essa fé aqui dentro da igreja não serve para nada. Você vai ser luz onde já tem luz? Então você tem que vir para cá, se converter e ir para o mundo fazer boas obras. Senão a sua fé é morta, ela não te move a nada. Então, um complementa o outro. A visão de Paulo é complementada pela visão de Tiago. E Lutero era perturbado na questão do pecado, né? Ele fala, ele diz que ele tem uma declaração dele, ele diz, eu odiava Deus, porque eu achava que ele ia me matar a qualquer momento pelo meu pecado. Ele teve muito problema com o pecado, né? Sim. Ele desmaiava de tanto fazer jejum, colocava um torniquete na batata da perna para se autoflagelar, todo dia ele apertava um pouquinho, porque ele achava que Deus exigiria isso, né? Aí, Ele ainda tinha uma questão católica também dentro dele, né? Era católico, né? Era monge agostiniano, né? Então, aquela ideia de que Deus é um sujeito que tá com um pedaço de pau te esperando. Na hora que você der bobeira, ele te arrebenta. Levanta a cabecinha e desce o porrete. Né? Aí ele ia confessar pecado, ele tinha um superior na ordem agostiniana, e tem até uma história interessante que ele confessava os pecados e assim fazia uma lista enorme, né? E tomava tempo do confessor, né?
E uma vez ele terminou de confessar, ele estava saindo, ele voltou. Ah, lembrei de mais um. O cara falou, pelo amor de Deus, some daqui, cara. Vai pecar de verdade, depois você volta e confessa. Até que ele entendeu a questão da justificação, né? Porque pela... Graças Graças a a Deus, Deus, fé, né? né? O justo viverá pela fé, que é uma citação que Paulo Sim. faz de Abacuque, né? Abacuque. Aí a ficha cai, né? Então é pela fé, ou seja, nada do que eu estou fazendo está resolvendo, é pela fé. E eu tenho a fé. Uma fé medrosa, tímida, apavorante, né? Que ele usa uma expressão em alemão. Não vou arriscar dizer agora, porque eu não vou lembrar de cabeça. As palavras em alemão são grandes, né? Eu lembro metade dela. Mas ele fala que é o pavor, né? Ele fala, o teólogo que não tem esse pavor, esse pânico, ele não sente esse medo, ele não faz teologia, né? Então, não é no gabinete de boa. Você tem que ter esse medo de Deus, porque aí a fé vai te fazer sentido, né? Ela vai te descascar e vai te deixar pronto para Deus trabalhar e reconstruir a sua vida. Aí quando você pega esse processo de conversão de Lutero mesmo, aí é fantástico, né? Magnus. Vou fazer uma pergunta para o Magno. Tá falando de cânon. Curiosidade para as pessoas que estão nos ouvindo. Na cronologia, Apocalipse foi o último livro a ser escrito mesmo. Ele é o último livro da Bíblia e também do fim dos tempos. Mas ele foi o último a ser escrito mesmo? O que se acredita é que João era o apóstolo mais novo e foi o que morreu por último por conta disso. Então ele teria morrido... vamos dizer, a maioria dos teólogos, dos comentaristas, acredita que ele morreu na década de 90. Então foi um dos últimos. Boa parte já tinha morrido antes e até sacrificado, crucificado, queimado. Então ele morreu bem tardiamente e produziu a sua obra tardiamente. Parece que o Evangelho foi produzido primeiro, depois as cartas, dessa ordem que está no cânon mesmo. Mas não por isso, né? Porque o Apocalipse é a conclusão. Sim, né? é o fechamento. De tudo. Né? Ali desemboca tudo. Então, não é porque foi o último o documento escrito que está no fim, é porque é o fechamento mesmo. Mas provavelmente foi o último documento do Novo Testamento a ser escrito. Ótimo. Na década de 90, muito certamente. Magno, como a gente lida, por exemplo, com citações de livros apócrifos no Novo Testamento? Exemplo de Judas, por exemplo, que cita Enoque. Enoque, Paulo cita Arato, Paulo cita Epimênides. E o livro de Enoque é um livro que está até aqui na Plenitude, inclusive, o livro de Enoque. E ele é citado no Novo Testamento. A gente vai queimar ele depois do... E que a gente faz com ele? A gente valida ele totalmente? Então, a verdade de Deus, ela é a verdade de Deus. Se o diabo disser a verdade de Deus, ela não se torna mentira porque foi o diabo que disse. Ela se mantém verdade. Né? Então, Deus deixou rastros da sua existência e do desejo de salvação em todas as culturas. E se outras culturas, outros autores fora do meio judaico produziram textos que falam dessa verdade, ela se mantém verdade. É por isso que a gente vê Paulo incorporando na sua pregação, lá em Atos tem 2 vezes que Paulo faz isso, depois ele cita Arato na carta a Tiago, você mencionou Judas citando Enoque, né? Então são textos que manifestam a verdade de Deus. Não diria que é a revelação, embora seja, porque é a verdade, ela está contida ali. Né? Não, são autores inspirados por Deus? Aí é uma questão que a gente pode discutir. O que importa é que, se a gente entende que a Bíblia é inspirada por Deus, se Deus trabalhou no processo de escrita, então a gente tem que entender que os autores que a escreveram utilizaram a verdade, que em última instância é a verdade de Deus. Então não há que ter medo, não vou pregar sobre essa citação, ela tem menos valor, ela é um texto de segunda mão. Não é a verdade de Deus, está lá na Bíblia. Né? Deus trabalhou no processo de composição do texto e aquilo entrou. Então Deus chancelou, o Espírito Santo aprovou aquilo, autorizou aquilo. Vamos pegar mais um texto aqui que já deu muita discussão também, até hoje tem discussão sobre ele, Mateus 16, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, né? Sobre a igreja. Em que contexto acontece a declaração e o que Jesus realmente quer dizer com isso? É legal essa pergunta, porque aí a gente tem a importância de estudar contexto geográfico. Né? Há uma deficiência. Hoje eu dou aula de Novo Testamento há muitos anos e quando a gente começa a falar de geografia, você vê que os alunos, de modo geral, não entende muito de geografia. E quando você vai ali a Israel, eu já tive a oportunidade de estar ali 3 vezes, na região de Bânias, no norte de Israel.
foi onde Jesus fez essa declaração. Pedro, os apóstolos estavam lá, Jesus estava lá. Que dizem os homens ser o filho do homem? Aí cada um começa a dizer uma coisa, né? E Pedro vai lá e fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus responde a ele, né? E você é Petros, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Você é uma pedra pequena, Pedro significa Petros, ou não, ao contrário, né? E sobre essa pedra, essa imensa pedra, eu vou edificar a minha igreja. Primeiro, no contexto territorial, aquela região de Bânias é onde nasce o Rio Jordão, tudo que tem ali é pedra. É um platô imenso, né? E dali começa o Líbano para um lado, a Síria para o outro. O Monte Hermon está ali. Então, a neve que é depositada no Monte Hermon, ela penetra naquele bloco imenso, é filtrada, depois ela brota e nasce o Rio Jordão dali. Então, ali é só pedra. Então, o ambiente, Pedro e Jesus ali, eles trabalham, mais Jesus, né? Porque é Jesus que faz essa menção, que ali é uma pedra grande e uma pequena. Ele está aproveitando o contexto geográfico, aquilo que está sendo visto, para poder dizer que essa declaração que você fez, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, sobre esta confirmação, ou esta declaração, eu vou construir a minha igreja. Ou seja, aquele que confessar isso, Sim. vai entrar na igreja. Esse é o ponto. A igreja é um corpo místico, invisível, espiritual. Não é a minha igreja. A sede da minha igreja fica lá, em São Paulo. Mas lá não é a igreja. Ali é uma parte. Ali se reúnem algumas pessoas. Sim. Se acontecer um terremoto ali na Zona Leste, a igreja for desabar e a gente for para um outro lugar, um estacionamento, lá vai estar a igreja de Cristo. Sim. Né? A igreja continua. Então não é o lugar geográfico como a Igreja Católica, por exemplo, quer fazer acreditar que a Igreja Católica foi edificada sobre Pedro. E Pedro o corpo dele tá ali. Que é essa a grande questão. Isso daí, nossa, eu vejo guerra. Às vezes algum cristão posta sobre isso e vem um católico lá nos comentários. Não, mas vocês estão loucos. Foi edificada, Pedro tá ali, é sobre Pedro, a nossa igreja é a verdadeira, tal. Não se trata de uma igreja material, terrena, né? Não é uma arquitetura. A igreja não é uma arquitetura. Sim. A igreja é um corpo místico, né? São pessoas que a gente nem sabe. Dentro da igreja católica tem gente salva, mas quem está salvo lá? Só Jesus sabe. E a mesma coisa acontece nas nossas igrejas. Sim. Há pessoas nas nossas igrejas estão salvas e outras não estão. Mas quem sabe isso? Só Jesus. Exato. Né? A rede, ela é lançada. E os peixes bons e ruins vêm. Sim. Mas não é para separar agora? Não. Mas eu vou excluir. Vou Né? excluir. Não vai excluir nada. Você vai disciplinar. Vai doutrinar. A separação vai ser feita pelos anjos lá no final. Sim. Jesus falou. Não é trabalho nosso. Ele não chamou a gente para disciplinar. Vai separar Aplicar a o joio doutrina é do uma trigo. coisa, mas essa separação não é feita por nós. Né? O nosso trabalho é evangelizar, trazer o sujeito para cá, cuidar, né? E deixa na mão de Deus. Se você arranca o joio, você tira o trigo junto. Né? Tá, é simples, é só entender isso. Então veja aí como a questão da geografia também interfere, né? Magno, ali também, quando Jesus faz essa declaração, não tem a questão também de ali ser um ponto de adoração ao Deus Pan e havia uma caverna ali onde eles acreditavam que eram ligados até o inferno? Também tem essa questão, porque ele olha para aquela porta e diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Esse platô, como se fosse uma montanha de pedra, tem de fato uma fenda, né? Que é até feia demais, né? Parece que vai entrando assim na caverna do dragão ali. Né? E pode ser que Jesus tenha aproveitado isso para tentar fazê-los entender essa questão do inferno não prevalecer. E ali tinha realmente uma adoração ao Deus Pan. Havia uma arquitetura ali de um templo, né? Que hoje tem até um croquis tentando reconstruir isso. E outra coisa interessante notar é quando Jesus, por exemplo, fala sobre parábolas, né? Jesus usava muito esse expediente de pegar coisas que as pessoas conheciam para ensinar coisas que as pessoas não conheciam, né? O judeu pensava que o reino dos céus era o quê? Era aqui, ia viver aqui com saúde, com prosperidade e acabou, né? Jesus fala, não, meu reino não é desse mundo. Ou seja, vocês não vão usufruir o resultado da fé aqui. Vocês vão usufruir o resultado da fé na outra vida, né? Em outro mundo. Mas que é isso? Que reino é esse? Né? Então, eu falo, o reino do céu
é como uma semente de mostarda. É pequenininha, mas quando cresce, se torna a maior das hortaliças. Eles não entenderam isso, porque a igreja até então era o quê? 12 pessoas, Sim. mais Jesus. Né? Só as próximas gerações é que começaram a ver o crescimento. Então Jesus sempre partiu do conhecido para explicar o desconhecido. Né? O fundamento das parábolas é isso. Né? É pegar o que as pessoas conhecem, a rotina, o dia a dia, e eles trabalhavam na agricultura, então pode ver que Jesus sempre menciona isso. Sim. Eu sou, meu pai é agricultor, vocês são as varas. Eu sou oliveira, vocês são as varas, meu pai é agricultor. Né? Um semeador saiu a semear. Todo mundo sabia do que se tratava. O cara está andando, indo para a lavoura, cai um pouco de semente, uma parte cai entre as pedras, outra entre os espinhos, outra na terra boa. A que cai na terra boa vai brotar. Então, quando Jesus usa essas parábolas, parábolas com elementos de fertilidade, de vegetação, ele está utilizando aquilo que as pessoas conheciam muito bem. Então, com isso, ele destravava. Olha a linguagem do coach aí, né? Sim. Destravava. Olha o Paganelli dando pala. Do mindset. Troca o código. Eu sabia que uma hora eu ia fazer uma besteira. Vigia, vaso. Então, quando ele fazia isso, ele destravava. Então, a pessoa, poxa vida, eu estou acostumado com isso. Então, eu sei o que acontece quando a semente não cai num solo bom, qual o resultado. Então, Jesus está falando aqui, a semente boa, caindo num coração bom, ela vai germinar, ela vai dar fruto, né? Então, aí a pessoa... Usando os elementos do dia a dia das pessoas também, né? Exato. Aí a importância de contextualizar, né? Fazer o que a gente acabou de fazer aqui agora. Porque essa linguagem, mindset, de destravar é o que está na linguagem das pessoas. As pessoas sabem o que se trata. Sim. Né? Então, a gente tem que contextualizar. Se Jesus viesse hoje, ele ia usar a linguagem do dia de hoje. Sim. Ia usar, falar do computador, ia falar das redes sociais, ia falar de coisas que estão ali inerentes ao nosso dia, né? Sim. Não adianta você falar coisa que aconteceu no século passado para querer explicar as coisas, as histórias para as pessoas. Não, o século passado está até pertinho. Século retrasado. Eu nasci no século passado. Eu também, retrasado. mas olha só, se você falar pro meu filho hoje... Ixi, aí já... Que a gente fazia ligação num telefone que você puxava o número e fazia tarará, e voltava. Aí você de novo no outro número. Nem imagina, orelhão. Em Poços de Caldas, eu levei o meu filho lá num museu, ele viu um aparelho de discar, perguntou o que era. Celular antigo. Exatamente. Telefone, pai? Telefone. Ele viu um telex, não tinha a menor ideia do que era. O telex, na minha época, ligação internacional, era tudo feito no telex, no fax. Máquina de datilografar. Quando ele viu, ele não entendeu nada daquilo. E eu fiz datilografia. Aí entreguei a idade, né? Não, você falar hoje, caiu a ficha para um jovem? Não tem ideia. Vai ficar boiando. Um orelhão. Pra lá a gente entende, mas caiu a ficha. Nem você entende, né, Gabriel? Não, às vezes ele fala o que é, mas não sabe a que se refere. De onde, qual é a natureza. Sim. É que nem muitas vezes a gente, isso aí foi feito nas coxas. Né? O que é? Aí você vai estudar que os escravos faziam as telhas colocando barro nas coxas e tal. Mas aí você tem que fazer uma pesquisa histórica para descobrir o que é isso, né? Enquanto isso, você vai usando, sem saber a origem, mas você sabe o que quer dizer na prática. Sim. Agora, Magno, uma outra questão é, por exemplo, Jesus, ele fala sobre a igreja, mas ele não deixa um modelo de igreja e nenhuma igreja implantada. Ele deixa um reino estabelecido para que as pessoas pudessem entender. A partir de qual momento começa esse modelo de igreja? Não o que nós temos hoje, mas que se aproxima um pouco do que nós temos hoje. Difícil essa pergunta, né? Porque eu acho que ele nem deixa um modelo de reino. Eu acho que ele deixa princípios de fé ou princípios espirituais, né? Ele lança a semente mesmo. Agora, o Novo Testamento, na minha opinião, não dá base para nenhum modelo eclesiológico, né? Isso é desenvolvido. O que a gente tem hoje é muito do 2º século para o 3º século. Por exemplo, a ideia de um bispo, na prática, a Bíblia, o Novo Testamento fala do episcopos, mas a gente vai ter um episcopos mesmo no 2º século, né? Que era aquele bispo que tomava conta de... O bispo estava numa cidade relativamente maior e tinha vilarejos próximos, ele cuidava dessas igrejas menores. Então, o desenvolvimento aconteceu ao longo de décadas, né?
Não havia um modelo rigoroso. O Novo Testamento não apoia nem o episcopal, nem o congregacional, nem o presbiterial. Né? Dá um pouquinho de cada, eu diria que um pouquinho de cada. E aí cada denominação pega aquilo que lhe interessa. Né? A gente pode discutir aqui qual que é o mais bacana, qual que tem menos problema, né? Mas isso é uma discussão extra-bíblica. Sim. Né? Mas ao longo do tempo é que vai acontecer a consolidação desse modelo. E mais passar do tempo ainda que vai a Igreja Católica trabalhar as questões lá, aí já são políticas, aí vai envolver até fraude de documentos, criação de documentos para poder apoiar a soberania de Roma sobre as outras igrejas, como Antioquia, Constantinopla, Alexandria, e essa turma vai reclamar, né? Então, aí tem muito detalhe envolvido, né? A soberania do Papa também, né? Como sendo o Papa o representante fiel de Deus na Terra. Né? Isso. Quando Roma faz essa reivindicação, eles tinham até foi apoiado assim, ok, eles são a igreja que supera todas as outras em amor. Era uma igreja grande, né? No segundo século, se eu não me engano, o bispo Cornélio, que era o bispo de Roma, tinha só sob os cuidados deles 1.700 ou 1.800 viúvas que eram sustentadas por Roma, né? Quando se fala lá órfãos, estrangeiros e viúva, que o tripé do Antigo Testamento, que vai gerar a criação, vai ocasionar a criação do diaconato em Atos 6, 1.700 viúvas sendo cuidadas só pelas igrejas de Roma. Então era igreja que as outras igrejas falavam, eles superam a gente em amor mesmo, mas isso não significa que o bispo deles venha mandar na gente. Né? Ele é o herdeiro do trono de Roma, mas é em Roma. Ele não vai mandar em Antioquia, não vai mandar em Alexandria. Então teve muita briga, né, ao longo dos séculos, até que a Igreja Católica se estabelecesse do modo como está hoje e depois fizesse o rompimento com a Igreja Oriental, né, que tem lá a Igreja do Oriente, que é a igreja que a gente chama de ortodoxa. Né? Sim. Bom, falando ainda do assunto de igreja, mas a gente vê pelo menos o apóstolo Paulo se aproximando um pouquinho disso, quando ele manda, por exemplo, as cartas às igrejas, por exemplo, Timóteo, Tito, já dava para perceber que ele já tinha uma comunidade se formando com regras, com algumas regras básicas do cristianismo, para que eles pudessem viver bem. Então você vê ali uma pequena formação já bem longínqua, mas desse modelo que nós temos aqui. Né? Os modelos domésticos, né? Sim. Praticamente todas as igrejas do Novo Testamento são igrejas que estão reunidas nas casas, né? Sim. E aí o líder da casa, né, é quem comanda, ou pelo menos quem conduz o culto, a reunião. Né? Tem documentos, vou indicar outro livro aqui, O Paciente Fermento da Igreja Primitiva, Alan Kreider, editora Sal Cultural. Né? Até fiz o prefácio desse livro. É uma obra fantástica para entender o desenvolvimento do culto nos primeiros séculos. Né? Então, tinha lá o espaço, como Paulo fala, quando vos reunir, cada um tem salmo, cântico, hino, louvor, profecia. Então, no começo era bem assim mesmo. Eles desenvolviam todo o corpo da igreja, todo mundo que estava na reunião participava dando algum tipo de contribuição. Então, não tinha essa ideia de um líder, o sujeito que ia lá, vamos colocar em pé, vamos fazer uma oração para iniciar o culto. Não era bem assim. Né? Todo mundo tinha uma participação. A própria ceia, por exemplo, a Santa Ceia, ela era realizada toda a reunião. Né? É com o passar do tempo que a igreja começa a crescer, que o pessoal começa a diminuir o número de vezes em que a ceia é servida. Né? Hoje a gente faz uma vez por mês. Agora imagina que naquela época as reuniões aconteciam com maior frequência e toda reunião tinha uma refeição dessa. Né? Então, houve desenvolvimento da liturgia, sim. Né? Mas no início não tinha liderança. Quando começou a haver um crescimento da igreja e como todo mundo tinha que participar, os cultos começaram a esticar. Então aí começaram a reduzir a participação das pessoas e concentrar essa participação na pessoa que tivesse melhor preparo. Entendi. Né? Porque senão, imagina, a igreja tem 15 pessoas, dá para todo mundo falar. A igreja tem 100 pessoas, quanto tempo vai demorar esse culto? Aí aumenta para 200. Acabou, cara, você não sai mais daqui hoje. Hoje é a famosa oportunidade. Dias, né? Quando você vai no culto que tem aquele monte de oportunidade. Vou dar oportunidade grupo disso, grupo daquilo. Puxa, ou seja, o pregador fica com 10 minutos para falar. Não, e outra, que a pessoa vai ouvir a palavra já está cansada. Sim. Posso contar uma coisa engraçada? Estávamos em viagem recente agora em Angola, e aí uma igreja de oportunidades também.
E aí o pastor falou, alguém quer uma oportunidade aqui? Uma oportunidade, quem vem? Aí vem um jovem, lá de trás da igreja, com uma blusa nas costas, para falar, falou assim, eu quero citar uma poesia. Vamos lá, né? A primeira coisa que eu me tentei foi nas rimas, né? As poesias, ele falou assim, o mundo na mão de Satanás. E não tinha rima nenhuma, e só falava de Satanás. Essa foi a oportunidade. É só essa frase? Não. Ele foi falando lá. Todo o domínio de Satanás no mundo, mas não colocou Mas Deus não no colocou negócio. Deus. Ficou aí, e Jesus, mano? Cadê Jesus? Vai entrar? Cadê a poesia cristocêntrica? Acabou a Não, poesia. acabou. Era na mão de Satanás mesmo. Na mão de Satanás mesmo. Nossa. As oportunidades. É. Então, isso daí deve ter acontecido. Ou seja, é possível que tivesse acontecido isso no começo, né? A pessoa não tinha muita noção. Sim. Principalmente no mundo romano, né? E eles tinham a crença em mitos. Sim. Mitos pagãos, né? Se bem que o Alan Kreider, no livro dele, fala que a pessoa se convertia, ela não tomava Santa Ceia assim de cara. Ela ficava pelo menos 6 meses sendo acompanhada por uma família que ia catequizar essa pessoa, e se essa família, depois de um período, dissesse, não, realmente ele está pronto, aí esse novo convertido era batizado e introduzido na ceia. Sim. Então a participação não era assim, geral, todo mundo participa. Não, a pessoa tinha que ter sido aprovada, até porque, por conta da perseguição, eles tinham que se certificar de que aquela pessoa não era um enviado do império, do perseguidor. Senão, se converteu, legal, já vem participar, o endereço é tal, lá na catacumba tal. Aí o sujeito entrega todo mundo morre. Né? Todo mundo passa a espada. Então passava primeiro por um crivo, por uma avaliação. Se o sujeito de fato desse testemunho de conversão, aí ele era introduzido na comunidade, na igreja. Quando Pedro prega e tem lá os 3.000 salvos, esses 3.000 já são aqueles que foram batizados ou não? Batizados nas águas? Isso. Então, aí é que tá. Eles fazem essa pergunta, né? O que faremos, né, para acessar essa mensagem? Aí Paulo cria a primeira teologia sistemática, né? Se arrepende, né? Confessa o Senhor Jesus, é batizado nas águas e depois recebereis o dom do Espírito Santo, né? Então Pedro já cria esse modelinho. Então, provavelmente essa turma foi batizada. Eu acredito que foi batizada, porque era assim que eles acreditavam lá em Jerusalém naquele tempo. Aceitava Jesus e já Como era salvo. o caso já do no batismo. etíope, né? Foi Sim. batizado na hora. Então, é bem provável que os apóstolos que estavam em Jerusalém tenham batizado essas 3.000 pessoas, quase 3.000 pessoas, e eles voltaram para os seus países de origem, para os seus territórios de origem, e começaram a pregação e fundaram igrejas lá, né? É legal que quando Pedro vai pregar depois na casa de Cornélio, né? Sim. Jesus desconstrói a teologia de Pedro, né? Começa pelo fim, né? Batiza. Já começam a falar em línguas ali. Aí já imagina o sorriso amarelo de Pedro, né? Se o próprio Espírito se derrama sobre eles, como vamos poder nós negarmos a água? Todo sem graça. Acabou com a teologia sistemática de Pedro. Murcho. Pergunta bônus? Ou... Muito bom, Sumai, né? Ei, Então vai. Chegou, Ele estava homem. ansioso. Tava ansioso, né? Vamos lá. Jesus. Magno, você vai tirar de letra. Vai ser difícil você responder, Meu Deus. mas você vai conseguir tirar. Magno, Vou fazer o sinal da cruz. faz aí. Se benze aí. Sabe que o sinal da cruz, ele é do 2º século? Ah, é? Ele não é da Igreja Católica, não é criação. A Igreja Católica começa no 5º, 6º século. Sim. O sinal da cruz já era feito no 2º século. Então não é uma prática católica. Então você que está em casa, se morre de vontade de fazer o sinal da cruz, Faz faça. aí. Pega a visão. Essa mindset sendo destravados aqui hoje. Magnus, cenário apocalíptico, você tem que sair da sua casa correndo e você passa na prateleira da sua casa, dá tempo apenas de você pegar 2 livros. A Bíblia já está na sua mochila, mas você precisa pegar 2 livros para você levar para sua vida que vai começar sendo reconstruída aí. Quais são esses livros que você pegaria na prateleira? Rapaz. Eu falei que seria fácil, mas seria difícil. Muito difícil, cara. Eu tenho 3.000 livros. Não dá pra fazer assim, não? Eu vou cometer um crime aqui, Sim, vou sacanear sim. muita gente, mas... Não, se pudéssemos, você contaria os 3.000 livros aqui pra gente, mas... Vou pegar... Teologia do Novo Testamento do
do Carson. Acho que eu pegaria esse. E pegaria algum livro de teologia bíblica. Aí na hora eu vou bater o olho e ver qual. Mas assim, muito maldosa essa pergunta, cara. Muito maldosa. Ainda bem que eu tenho celular, eu tenho um monte de PDF lá. Dá pra levar junto. Não? Já tá no bolso. Um acesso à nuvem. Glória a Deus por isso. É uma Pergunta difícil. Muito difícil. Mas tá bom. Teologia do Novo Testamento do Carson. Minha área de especialização, né? Novo Testamento eu gosto, e um de teologia bíblica, que é fantástico. Qual assim você indicaria? Até para quem tá aqui Pra poder pesquisar, pra ter também. e gostaria de ler uma boa teologia bíblica. Ai, cara, mas tá mais difícil ainda, né? Tem muitos. Né? Tem. Aí eu vou cometer uns pecados aqui pior que vocês estão. Isso não é provação, isso é tentação. Eu mando pro WhatsApp depois. Tá né? bom. Tá bom. Pessoal, e aí, curtiu? Olha que conteúdo legal, né? Bem rapidinho, ó, já deu mais de 1h05, Lucas. De 1h10 minutos de conteúdo. Olha só. Voou aqui. Mas foi muito legal. Não, se claro deixasse, ficava 3 horas aqui conversando. Isso aqui é papo para ficar umas 10 horas conversando, que é panorama do Novo Testamento. Novo Testamento tem muita coisa pra gente falar. Mas foi muito legal, as pessoas podem ter uma ideia já do que elas vão encontrar aqui no livro, né? Então, sim, se elas comprarem, elas vão conseguir se aprofundar nesses assuntos e entender melhor sobre isso. Seguramente. Né? Uhum. Então, Magno, muito obrigado por esse dia que nós passamos aqui. Muito bom, Magno. Obrigado, meu. Esse Prazer podcast. te conhecer, amigo. Legal. Valeu. Vamos trazer você depois de novo aqui para a gente falar sobre o assunto Israel-Palestina também, que é um assunto legal, que eu sei que é uma área de especialização sua aí. Sim. E a gente vai poder falar sobre esse assunto também. Mas obrigado por hoje. Legal. Muito obrigado. Eu que agradeço a confiança, a hospitalidade de vocês aqui. Fantástico. Não os conhecia, não conhecia o podcast, mas eu sou fã de vocês, viu? Que Deus abençoe e continue prosperando o trabalho na distribuidora e o trabalho aqui, que aqui é missão. Aqui, sim, aqui é trabalho de edificação do reino, né? Que Amém. Deus continue preservando vocês com essa visão e que ela alcance mais e mais pessoas a cada dia. Amém. Obrigado, Amém. Magno. Amém. E aí, encerra aí, Hugo. Ei, meus amigos, conversa boa, hein? Olha, se você pudesse estar aqui atrás das câmeras, quando nós estamos conversando, almoçando, você ficaria ainda mais com a boca aberta de conversar com esse homem aqui, que é uma enciclopédia ambulante. Amigo, gostou desse bate-papo aqui de 1h10? Então, aí, compartilha agora. Põe ali para poder enviar para outras pessoas. Envia para as pessoas serem edificadas com esse papo também. Tá bom, amigo? E espero você no nosso próximo podcast. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.